A história de Pompeia, a cidade soterrada pelo Vesúvio. O dia que mudou tudo. Era uma manhã como qualquer outra em Pompeia, 24 de agosto de 79 d.C. O sol brilhava sobre as ruas movimentadas, onde comerciantes anunciavam seus produtos, crianças brincavam e os cidadãos romanos se dirigiam aos banhos públicos. O ar estava cheio de vida, mas algo sinistro pairou sobre a cidade. Pequenos tremores, comuns na região, haviam sacudido a terra nos dias anteriores, mas ninguém poderia imaginar o que estava por vir. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo vale. O Monte Vesúvio, que há séculos dormia em silêncio, acordou com uma fúria avassaladora. Uma coluna de fumaça e cinzas subiu ao céu, escurecendo o sol e lançando uma sombra mortal sobre Pompeia. O medo tomou conta de todos. Era o começo do fim. A prosperidade de Pompeia. Antes da tragédia, Pompeia era uma cidade próspera e vibrante, localizada na região da Campânia, no sul da Itália. Fundada no século VII a.C., ela cresceu sob influência grega e etrusca antes de se tornar uma importante colônia romana. Com cerca de 20.000 habitantes, Pompeia era um centro comercial e cultural, conhecida por seus luxuosos vilarejos, templos imponentes e termas públicas. A cidade era um reflexo do poder e da opulência do Império Romano, com uma elite que desfrutava de banquetes suntuosos e uma população trabalhadora que mantinha a engrenagem da cidade em funcionamento. Afrescos coloridos, mosaicos intricados e esculturas adornavam as casas e edifícios públicos, mostrando o apreço dos pompeianos pela arte e pela vida. Os sinais de alerta. Nos dias que antecederam a erupção, a terra tremeu repetidamente. Pequenos terremotos sacudiram a região, mas os habitantes de Pompeia estavam acostumados a esses fenômenos. O Vesúvio era visto como uma montanha inofensiva, e ninguém imaginava que ele pudesse despertar com tanta violência. No entanto, na manhã fatídica, o vulcão deu seu primeiro aviso. Uma explosão colossal lançou pedras vulcânicas e cinzas a quilômetros de altura. A nuvem de detritos formou uma sombra aterradora sobre a cidade, e o ar ficou pesado e difícil de respirar. Muitos ainda não compreendiam a gravidade da situação, mas o tempo estava se esgotando. O desespero e a fuga. À medida que a erupção avançava, o pânico se espalhou. Pedras vulcânicas do tamanho de punhos começaram a cair do céu, destruindo telhados e ferindo quem estivesse ao ar livre. As cinzas cobriram as ruas, tornando a fuga cada vez mais difícil. Alguns habitantes correram para o porto, na esperança de escapar de barco, enquanto outros se refugiaram em suas casas, acreditando que estariam seguros. Famílias se separaram no caos, e o desespero tomou conta de todos. Cenas de dor e angústia se espalharam pela cidade, enquanto o Vesúvio continuava a cuspir fogo e destruição. A nuvem mortal. Por volta do meio-dia, uma nuvem piroclástica desceu as encostas do Vesúvio em direção a Pompeia. Composta de gases tóxicos, cinzas e fragmentos de rocha aquecidos a centenas de graus, a nuvem era letal. Em questão de minutos, ela engoliu a cidade, sufocando e carbonizando tudo e todos em seu caminho. Aqueles que não conseguiram escapar foram instantaneamente mortos, seus corpos preservados em posições de agonia e desespero. A temperatura atingiu níveis insuportáveis, e o ar ficou irrespirável. Pompeia, outrora um símbolo de vida e prosperidade, foi transformada em um cemitério silencioso. O silêncio que se seguiu. Quando a erupção finalmente cessou, Pompeia estava irreconhecível. Uma camada de cinzas e pedras vulcânicas, com até 6 metros de espessura, cobria a cidade, escondendo-a do mundo. O sol voltou a brilhar, mas não havia mais vida nas ruas. As casas, os templos e os mercados estavam soterrados, e os corpos dos habitantes permaneciam onde haviam caído, preservados pela cinza. O silêncio era absoluto, e a cidade foi esquecida por séculos, tornando-se pouco mais que uma lenda. A redescoberta de Pompeia. Passaram-se mais de 1.500 anos até que Pompeia fosse redescoberta. Em 1748, um grupo de exploradores começou a escavar a região, encontrando vestígios da cidade perdida. À medida que as escavações avançavam,
o mundo ficou maravilhado com o que foi revelado, em ruas intactas, edifícios preservados e até mesmo afrescos e mosaicos que pareciam ter sido pintados ontem. Os arqueólogos também encontraram os corpos dos habitantes, cujas formas foram preservadas pela cinza. Moldes de gesso foram feitos para capturar os últimos momentos dessas pessoas, criando uma conexão emocional poderosa com o passado. O legado de Pompeia. Hoje, Pompeia é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Suas ruínas oferecem uma visão única da vida no Império Romano, desde a arquitetura até os costumes cotidianos. A cidade também serve como um lembrete sombrio do poder da natureza e da fragilidade da vida humana. As histórias de seus habitantes, preservadas pela tragédia, continuam a emocionar e inspirar gerações. Os mistérios que ainda permanecem. Apesar de séculos de estudo, Pompeia ainda guarda muitos segredos. Arqueólogos continuam a descobrir novos artefatos e estruturas, revelando detalhes surpreendentes sobre a vida na cidade. Questões sobre como os habitantes reagiram à erupção, quantos conseguiram escapar e como a cidade funcionava exatamente ainda intrigam os pesquisadores. Cada nova descoberta acrescenta uma peça ao quebra-cabeça, mantendo viva a fascinação por Pompeia. Uma lição para o futuro. A história de Pompeia é mais do que um relato de destruição, é um testemunho da resiliência humana e da importância de aprender com o passado. A cidade nos lembra que, mesmo em meio à tragédia, há beleza e significado a serem encontrados. Ao caminhar pelas ruínas de Pompeia, somos transportados para um mundo distante, mas também refletimos sobre nosso próprio lugar na história. O Vesúvio ainda está ativo, e sua sombra paira sobre as cidades modernas que o cercam. A lição de Pompeia é clara: devemos respeitar a natureza e estar preparados para sua imprevisibilidade, pois, como os pompeianos descobriram, o futuro nunca é garantido.